Bom dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário. Hoje é domingo, dia 17 de maio de 2020 e se você assina o Clube Trabalho Sujo, recebeu ontem a entrevista com a Roberta Martinelli, que é a segunda edição do programa Bom Saber, programa semanal de entrevistas que eu estou fazendo. Caso você assine e não tenha recebido, me dá um alô lá no trabalho sujo por e-mail, @gmail.com, que semana passada teve uma pessoa, se não me engano, que ficou de fora e pediu para dar o toque, fui lá e resolvi isso. Caso você queira assinar, o e-mail é o mesmo, trabalho sujo por e-mail, @gmail.com. E caso você não queira ou não possa, terça-feira essa entrevista é tornada pública. E assim a gente vai, aos poucos, estabelecendo uma nova rotina. Como eu comecei também com o Vida Fodona, né? O Vida Fodona ontem teve mais uma edição. Não é ainda exatamente o que eu tinha pensado e eu vou marcar. Eu fiz ontem à tarde, foi muito legal na Twitch TV. Apareceu uma galera, e uma galera que já está vindo, uma galera meio habituê mesmo, uns velhos conhecidos e outros que eu conheci graças a essa discotecagem, que eu fico basicamente discotecando num Virtual DJ no meu computador e transmitindo essa discotecagem pelo Twitch TV. E em vez de ter a minha cara, eventualmente eu até apareço, mas eu acho que o foco não sou eu. Eu fico colocando imagens que tenham a ver com a banda, com o som que tá rolando, né? Capa de disco, capa de single, essas coisas. É... Mas isso para avisar, eu ontem mesmo comentei, pô, de repente mais tarde eu faço de novo, mas aí bateu um bode, cansaço mesmo, eu fui dormir cedo e já estabeleço aqui e vou criar esse novo formato, que é um programa, que é um podcast só de música, sem falação, que eu vou lançar num Vida Fodona. Então, esse que eu gravei agora ainda não é o que eu estava pensando. O próximo vai ser às 21, sexta-feira. Próximo Vida Fodona, esse que eu gravei ontem é o 641. Devo colocar ele no ar, acho que na segunda-feira mesmo, anunciando essa festa solo. Esse é o nome que eu vou chamar, um nome que veio inspirado pela Ava Rocha, que ela teve em uma das primeiras. E é isso, eu tocando aqui, vocês curtindo daí, a gente trocando ideias sobre música. Infelizmente o microfone do meu computador tá ruim e quando toco, a voz acaba abafando, eu acabo abaixando o som para falar e funciona. Mas dá para conversar ali pela sala de chat do lado. Então, twitch.tv/trabalho sujo, segunda-feira às 9 horas temos encontro marcado, primeira festa solo. Vamos ver se de repente a gente até estabelece mais uma rotina toda segunda-feira, já que não tem segunda-feira no centro da Terra, né? Quando os shows lá no centro da Terra voltarem, aí eu vou mudar para outro dia, né? Enfim, depois a gente vê isso. Falando em Centro da Terra, tem novidades do Centro da Terra aí, que eu já dei o spoiler na entrevista com a Roberta e vou deixar em aberto. Se você quiser saber o que tem de novidade do Centro da Terra, acho que segunda ou terça o próprio Centro da Terra avisa, ou você fica sabendo pela entrevista que a Roberta deu, que eu falo para ela, né? Quando eu tornar essa entrevista pública na terça-feira que vem. Vamos para a dica de hoje? Todo domingo é dia de filme. E já que a gente está vivendo numa distopia de humor negro chamada Brasil, o filme de 1985 do Terry Gilliam, que até então é o segundo filme do Terry Gilliam. Brasil, o filme, que chama apenas Brasil, mas no Brasil foi chamado de Brasil, o filme. Conta a história do Sam Lowry, que é um cara que trabalha num escritório burocrático estatal, que por alguma merda, dá uma pequena merda que acontece logo no começo do filme, não vou dar spoiler nenhum. E aí o mundo dele começa a se desconstruir, ele começa a ver onde que ele está
nessa engrenagem gigante, um grande sistema, e é uma alegoria muito deliciosa, assim, visualmente, sabe? É um filme primoroso, é um filme que cria uma estética para os anos 80. O Terry Gilliam fala isso, né? Que é uma estética dos anos 80 imaginada nos anos 40. Então não tem computador, é tudo tubo. É uma estética que inclusive vai influenciar outros filmes. E aí ficam duas outras dicas de filme que, se você não viu, vai atrás, dos anos 90. Um chama A Cidade das Crianças Perdidas, que é do Jean-Pierre Jeunet e do... eu não lembro qual é o primeiro nome, do Carreau. Jeunet e Carreau fizeram o primeiro nos anos 80, o Delicatessen. O segundo filme deles é esse, A Cidade das Crianças Perdidas, que a estética é a mesma do Brasil, o filme. Então, se você já viu o Brasil, vai atrás desse. Também influenciou um outro filme que eu estava falando com o Ronaldo outro dia. O Ronaldo deu notícia, o Ronaldo Evangelista. Grande amigo, a gente já fez várias coisas juntos e... espera aí, né? 2020. E eu falei do Dark City, também, que é um filme de 95. Não, 95 é a Cidade das Crianças Perdidas, acho que 98 é o Dark City. São filmes esteticamente influenciados pelo Brasil, o filme. O Brasil tem esse nome, ele originalmente ia chamar 1984 e meio, uma referência, claro, ao 1984 de George Orwell, né, que é a principal inspiração do filme, embora o próprio Terry Gilliam assuma que nunca tenha lido o 1984. É o filme que deu o livro, né, do George Orwell, que ele publicou em 48, que tem esse nome, basicamente porque ele inverte os números. É o livro que deu origem ao conceito de Big Brother, né? Toda essa coisa da sociedade totalitária, controlada e tal. E o Terry Gilliam, que na época era só o animador do Monty Python, né? O único americano do grupo inglês Monty Python que fazia as animações, né? E aí ele começa a dirigir os filmes a partir primeiro do Bandidos do Tempo, que é 2 ou 3 anos antes, e aí o segundo filme dele que ele faz é justamente Brasil, o filme. Não sei se ele é o diretor dos filmes do Monty Python. Eu falei que ele é o segundo. O Brasil é o segundo filme deles, mas eu não lembro quem assina a direção dos filmes do Monty Python, então eu posso estar falando bobagem. E normal, saca? Não vou também ser aqui e ficar conhecimento enciclopédico na ponta da língua. Ia se chamar 1984 e meio em referência a isso, né, ao 1984. Depois o Terry Gilliam fica puto porque o livro do George Orwell é adaptado num filme que tem estrelado pelo John Hurt, que inclusive é o Big Brother, na adaptação para o cinema do V de Vingança feita pelos Wachowski, quase 20 anos depois. Tem aí esse trocadilho. E com o 8,5 do Fellini, né, que é o filme que o Fellini conta... É o nono filme do Fellini, que é um filme sobre bloqueio criativo, que é um filme sobre um diretor que não consegue pensar como vai ser o filme dele, né? Uma metalinguagem, né? Uma das primeiras metalinguagens da história do cinema, em relação ao próprio cinema, né? 8,5, inclusive, acho que é considerado o primeiro filme pós-moderno justamente por conta disso. Mas voltando ao Brasil... ele tem esse título porque o Terry Gilliam se apaixonou por Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, e imaginava diferentes cenas usando tanto e isso é usado assim de forma soberba no filme, quanto a própria melodia, né? E aí você tem um contraste justamente da levada rítmica repetitiva, né, que seria uma analogia ao sistema, a melodia exuberante, que para mim a Aquarela do Brasil é o hino brasileiro, né? Você até pode superar isso. Papos de mulato insoneiro, né? Não precisa. Mas é uma música que diz muito mais ao país do que o hino, principalmente em vista do que o hino se tornou, né? A gente vai ter que repensar todos esses símbolos, né? Ou recuperar ou ultrapassar, porque o que foi feito com o nosso imaginário, mas enfim, outro papo, né? Então, estava falando do Brasil, exatamente, né? A doce melodia é justamente esse lado dos sonhos, né? Que é o máximo de spoiler que eu vou colocar aí sobre o Brasil, sobre esse filme, que é justamente a possibilidade de sonhar. Em dado momento, acometido pela opressão da burocracia, o Sam descobre que ele pode sonhar. E aí vai a minha dica de quarentena de hoje, né? Tá falando
da dica cultural, né? Lembrando que domingo é dia de filme, segunda é dia de disco, terça é dia de livro, quarta é dia de série, quinta é dia de internet, sexta é dia de quadrinho e sábado eu falo sem parar. Hoje eu tenho convidado também, minha convidada tá demais. A gente tinha chamado ela faz tempo e ela mandou finalmente. E a dica do sonho não é propriamente uma dica de fato. Eu vou começar a falar mais sobre sonho e sono. Acho que são assuntos que estão mexendo bastante aqui com a nossa cabeça e eu quero jogar essa discussão para cá, né? Falar sobre qualidade de sono, falar sobre o que a gente tem sonhado, como os sonhos estão mudando, se anota seus sonhos. Então talvez seja essa a primeira dica, né? Você anota seus sonhos, você lembra dos seus sonhos, porque tem gente que fala assim, eu não sonho. Sonha? Ah, sonha. Tipo, é uma programação cerebral que tá programada ali, não tem conversa. Você passa por isso necessariamente. Você só não lembra. Então talvez tentar lembrar do sonho pode ser o primeiro passo para essa nossa conversa sobre o sono, que inclusive hoje eu me permiti e dormi pra caralho. Tava precisando dormir cedo ontem, acordei um pouco ali de madrugada, olhei um pouco no Twitter, né? Fui de encontro ao que eu estava falando, mas voltei a dormir mais, enfim, tá um dia maravilhoso, tudo bem, né? Domingo ainda por cima. Vou chamar a minha querida Bárbara Eugênia, né? Que dispensa apresentações e traz dicas precisas. Diga lá, dona Bárbara. Oi, gente, estou aqui para compartilhar minhas dicas de quarentena com vocês. Primeiramente, na parte literária, sugiro qualquer leitura do Ailton Krenak. Muito importante e necessário, principalmente nesse momento que estamos agora. Além do Ailton Krenak, a Autobiografia de um Yogi é um livro que eu tenho de cabeceira há muitos anos. E é bem causa impactos profundos e maravilhosos e irreversíveis. Para assistir, tem a série Cosmos, que já tem uns anos, mas muita gente não viu, então quem não viu, veja, porque é muito legal. A refação com o Neil deGrasse Tyson, muito legal para quem curte essas viagens, né? Mas a minha dica mesmo de coração é meditem, respirem. Respirar é tudo. Então, se dê um tempinho para respirar todo dia, que vai melhorar. Maravilhosa, né? Obrigado, Bárbara. Dicas precisas, como eu falei. E ela falou do Cosmos do Tyson DeGrasse. Eu adoro que ela chama refação em vez de remake. E eu não assisti esse Cosmos. Assisti o primeiro episódio, eu acho que tem uma coisa de efeito especial que me deu meio certo bode. Mas eu tenho certeza que era mais o dia do que a série. O DeGrasse não tem o que falar. Figuraça. Mas eu sou fã mesmo do Cosmos do Carl Sagan, que é a original. Então, fica aqui minha dica em cima da dica também. O Cosmos do Carl Sagan é sensacional. Chegando aqui no fim já? Chegando aqui no fim, é isso. Bom, não, ainda tem um minuto. Ó, tô viajando. A Bárbara falou de outra coisa, Krenak, hit total, né? Não sei se você leu. Vale muito a pena ir atrás, né? Várias pessoas já indicaram os livros do Krenak. Ah, sim, tem uma coisa que é importante. Se você não acompanha, não conseguiu pegar aqui o nome da dica de que alguém deu, que eu dei mesmo, vai lá no Trabalho Sujo, tem lá Climatias Diário, logo no cabeçalho. Todas as dicas estão enfileiradas e tem lá os links também para tipo, o canal do YouTube que a Janara indicou, o livro que alguém mais indicou, enfim, tá tudo lá, tudo mastigadinho. Ah, sim, tem outra coisa. Alessandra Leão tá puxando uma live hoje às 16 horas que quem sabe, sabe. Bom, é isso. Nos vemos amanhã, tudo de novo. Bom dia.